Olá, boa noite, tudo bem? Só ajustando a câmera aqui, pessoal, um segundinho. Hoje o dia foi pauleira. Levanta, levanta. Isso, tá bom. Pouco aqui. Olá. Então vamos dar início à nossa live Redescomplica. E hoje o nosso tema é reaproveitando retalhos. Então, a gente já remete, né? Aquela lembrança de ver a avó, a mãe, a tia, alguma amiga costurando aquela colcha de retalhos imensa. E a minha lembrança é assim. Eu tenho essa lembrança de uma mega amiga minha. Eu sempre toco no assunto dela aqui, eu vou falar nela várias vezes. A Tati, a gente brincava muito juntas e vivia na casa dela e a mãe dela fazia. E uma dessas vezes, acho que é uma imagem assim muito remota, que eu lembro que eu vi ela com um negócio muito comprido, assim, caía no colo, que esparramava pelo chão. Aí a gente correndo pela casa, assim, depois eu falei, nossa, que é isso? Aí ela falou assim, é uma colcha. Aí eu olhei e falei, colcha? Aí ela falou, de retalho. E eu parei e fiquei ali olhando, sabe, para aquele negócio. E a minha amiga, Renata, vamos. E como me chamou a atenção aquilo, eu acho que talvez seja a primeira lembrança minha de costura, de eu me interessar por costura. E quando eu terminei o meu curso, né, de costura, eu descobri o patchwork moderno, o quilting. E aí eu fiquei assim encantada, maravilhada, achando que eu ia fazer aquilo e só aquilo pro resto da vida. Foi quando eu conheci a diva, a mestra Fadi Andoso, que faz coisas belíssimas. E por outras questões eu acabei fazendo outras coisas e fiz um pouco de patchwork, sim, mas eu nunca me atrevi ao quilting. Eu deixo isso pra ela, que ela é mestra e ela faz coisas super bacanas. Quem não conhece, corre lá na página dela, porque além de divertidíssima, ela é muito boa no que ela faz. E ela ensinou que nunca, mas nunca se jogue retalho no lixo. Qualquer coisica que sobrar, você guarda, porque aquilo vai ser útil. A gente pode criar coisas incríveis com vários pedacinhos pequenos de estampas diferentes, formatos, cores, enfim, muitas coisas diferentes. E aí, o tempo foi passando, eu fui costurando várias coisas, e inclusive quando eu comecei a pesquisar outras coisas da costura além do que eu fazia, porque eu me interesso por muita coisa, então eu tô sempre buscando informação e saber o que as pessoas estão criando de novo. E eu sempre fui, na minha vida de arquiteta, eu sempre me interessei muito pela arquitetura sustentável. E na costura não é diferente. Eu tô sempre em busca de entender os processos, por exemplo, de produção de um tecido, de estamparia, se a tinta de tal processo de estamparia polui o ambiente, porque se vocês não sabem, quando se produz estamparia, você tem muita lavagem, né? Na tecelagem se lava muitos tecidos. Então, acontece que hoje existe uma lei de proteção do meio ambiente, onde eles são responsáveis por fazer isso. E então, existe esse cuidado. Isso é uma das coisas que me chamou a atenção. E depois, enfim, N questões. Uma delas é o lixo. Então, com o lixo,
Gente, o suporte tá aqui me chamando a atenção porque eu não expliquei porque que eu tô olhando pro outro lado. É que aqui é o Instagram e aqui é o YouTube e o Facebook, correto? Correto. Então, se eu ficar assim, é porque eu quero dar atenção para todo mundo, tá ok? Então, voltando. Uma outra questão de sustentabilidade é com relação à lei de despejo de resíduos sólidos. E eu não sei dizer nível Brasil como é que isso funciona, tá, gente? Mas eu sei que São Paulo tem uma lei meio pesada para isso. Então, uma coisa que me chamou muita atenção, uma vez, eu nem costurava ainda, mas eu fui no Bom Retiro comprar roupa mesmo. E eu saí de lá, eu já fui tarde, saí de lá, tava tudo fechando e eu tinha estacionado o carro super longe. E aí eu fui para umas ruas mais dentro, assim, José Paulino, para quem conhece. E aí tinha muita gente, assim, saindo das... Faz muito tempo isso, gente, tem uns 15 ou mais anos. E a época ainda que não se falava tanto da exploração dos bolivianos nas confecções. E eu de repente comecei a perceber que as portinhas iam abrindo, as lojas estavam todas fechadas, mas tinha umas portinhas iam abrindo, ia sair assim muitas pessoas, muitas famílias, as crianças correndo na rua. E aquilo me chocou muito. Eu até comecei a andar mais devagar para eu prestar atenção e entender o que estava acontecendo. E aí aquelas coisas que a gente via de denúncia em televisão, de falar da mão de obra explorada, que eles eram trancados, eles não podiam ser vistos por questões de fiscalização e tal. Mas depois me chocou mais ainda que eles saíam correndo para pegar sacos enormes que as confecções colocavam na rua, que eram retalhos. Então, o que acontecia? Eles pegavam aqueles retalhos para eles costurarem no período pós-horário das fábricas ali, para eles tirarem um dinheiro extra para eles. E aí eu falei assim, gente, o que seria lixo para uns é a subsistência para outros. Então, numa analogia aqui de latinha de alumínio, é a mesma coisa, né? O que a gente não dá bola, mas tem gente que vive sustentando família, mesmo sendo pouco, mas melhor do que nada, com retalho, né? Então, quando eu vi a Fá falando isso, que o patchwork você usa pedaços muito pequenininhos, então não se joga retalho fora, fui juntando coisas assim que eu vi na minha vida inteira, mesmo longe do mundo da costura. E aí eu comecei a ver estilistas, né? Vem vindo uma onda de moda já há um tempo, né? Na Europa, os grandes, Estados Unidos, e aí o Brasil não é diferente, que segue a mesma tendência. E a transformação da moda. Então, hoje em dia você tem marcas trabalhando com reuso da roupa que não foi vendida. Eu juro que eu esqueci esse nome, mas tem um termo. Eles pegam a roupa que fica na loja que não foi vendida, eles voltam isso para a confecção, eles desmancham a peça e eles criam uma nova peça baseada naquela roupa que por algum motivo não agradou, não foi vendida. Até fazem um patchwork aí na moda com outras estampas novas e vão dando um novo uso para cada vez mais tentar ter um lixo zero. Então, também existe, eles chamam uma parte disso de upcycling. E uma vez eu vi uma menina do Rio que ela vive em brechós comprando calça, tudo que é jeans, calça, jaqueta, colete, sai, vestido. E ela desmancha tudo e ela cria peças só de jeans, muito, tudo usado. E são coisas lindas. E não quer dizer que é barato, porque é coisa feita de retalho ou de peça usada. Muito pelo contrário, se agrega um valor ali incrível, porque uma peça nunca vai ser igual a outra. Ainda mais num jeans, que cada um tem uma lavagem, dependendo. E isso faz com que você tenha produtos muito valorizados, únicos, exclusivos. Então, é por isso que é importante,
a gente não jogar isso fora, né? A gente tem essa questão sustentável do meio ambiente, você tem a questão que pessoas podem viver desses retalhos, e essa exclusividade no caso da gente que vai fazer pra gente mesmo ou para presentear alguém é incrível, e é uma criação muito sua, ninguém vai fazer uma coisa igual. Então aquele campo que a gente vive falando da criatividade é uma área maravilhosa para isso, né? Eu já fiz algumas coisas, não fiz muitas, mas nos últimos 2 anos, 3, onde eu tive uma produção grande, eu juntei muito retalho. E aí eu queria falar para vocês que tem duas coisinhas. Existe retalho e retalho. Então você tem retalhos, por exemplo, assim. Isso é um retalho, né? Aqui acho que eu tava usando para máscara. E aí você fala, o que eu vou fazer com esse quadrado, né? Que dá para tirar muitas coisas. Mas você pode criar vários pequenininhos desse e fazer diversas coisas. E existem alguns que são muito pequenos e não servem para nada, que são as vaparas. Eu tenho um lixinho aqui que eu guardo, olha só, e são coisas muito fininhas. Aí, claro, né, gente, um fiapinho desse não dá para usar para nada. E aí você fala, Renata, mas você guarda isso, você não joga no lixo? Não, eu não jogo no lixo. Sabe aonde eu uso? Quem viu ontem a minha live que eu fiz o ursinho, eu uso parte disso para encher bichinho de pelúcia. Eu misturo com fibra siliconada, que a fibra é cara, e eu participo de um grupo que a gente faz bonecas para doar no fim do ano para crianças muito carentes que não têm brinquedos. Então, aqui do meu ateliê nada vai pro lixo. Infelizmente só embalagem plástica, que aí são outras questões, né? Então, o que eu queria contar um pouquinho para vocês, né, o que a gente chama de retalho, de colcha de retalhos, e que mundialmente é conhecido como patchwork, e já há um bom tempo no Brasil já se adotou esse nome também. Ele começou lá no Egito, né, muito, muito, muito lá atrás, e eles faziam roupas para os faraós. E aí acredita-se que de lá isso difundiu para o Oriente Médio, e depois de um tempo isso foi parar na Alemanha, e da Alemanha na Inglaterra. E aí, para quem já curte costura, já segue pessoas, consegue ver que os ingleses são muito, as inglesas, né, na maior parte dos casos, são muito aficionadas por patchwork e quilting, né, no caso. E aí lá se criou todos os formatos, tanto que quando você vê alguém de patchwork mesmo, cada bloco tem um nome diferente. A maioria deles é tudo em inglês. E aí você criou-se uma escola de um rigor a ser seguido. E tem umas escolas, umas pessoas que são muito experts, muito feras no que fazem, que seguem um patchwork mais tradicional, ao pé da letra, onde você tem que seguir cores, padrões, os formatos, e a costura você tem que fazer que nem eles fazem, tomba tudo para um lado, ou então tem que abrir um lado. Se você sai disso, você é até meio demonizada, assim, sabe? E é uma coisa que eu não curto não, sabe? Eu acho que regra mínima tem que ter, lógico, né? Porque se é para juntar pedaços e costurar, essa é a regra, juntar pedaços pequenos e costurar. Para mim, ponto, acabou a regra aí. E aí, o que a gente continua dizendo é que cada um vai seguir. Então, aqui a gente sugere uma coisa, ouve a opinião de outra pessoa, e aí vai seguindo, vai somando, né? A gente vai somando coisas de um, de outro, e vai formando o nosso próprio partido, o nosso próprio conceito.
E aí teve essa difusão, né? Os Estados Unidos também fazem muito, as australianas também bastante. E aí, o que a gente tem que fazer da nossa forma, se você for ver esses grandes estilistas que criaram várias coleções em cima disso, eles ainda bem não seguiram coisa nenhuma de padrão, é só a ideia de misturar aquilo, e isso saiu da passarela e foi para as confecções, e claro, pode ir para sua casa, para sua máquina, por que não? Tá? Então, hoje aqui eu vou falar para vocês um pouquinho do que a gente pode fazer com aquilo que a gente tem em casa, e aí você pode até me levar para uma outra conversa, assim. Renata, mas se eu ainda não costuro, eu não tenho retalho, então eu não posso fazer? Claro que pode. E até voltando um pouquinho à história dessa escola inglesa que se difundiu, quando deixou, né, de ser aquela coisa lá da Idade Média na Inglaterra, porque foi feito assim, começaram a costurar o patchwork com o propósito nascido de patchwork, deixou de ser retalho. Então, essas grandes pessoas do nome do patchwork, elas usam tecido novo e aí programam fazer o mapeamento do trabalho. Então, se eu vou usar floral, se eu vou usar liso, cor, se é estrela, se tem ponta, se tem desenho orgânico, se é só geométrico, elas planejam, fazem todo um leque de cores. Existem aí modelos infinitos para você estudar, para ficar lá apaixonada, olhando, buscando inspiração, ou até mesmo amei esse, vou copiar, vou seguir, porque você tem livros onde ensinam esses passo a passos, né? E pessoas também online, cursos, várias coisas. E o que eu queria dizer aqui pra você é que se você ainda não tem, você pode começar sim, mas não joga os que não vai usar, porque um dia usa, tá? Um dia usa. Isso que eu tenho aqui já tá sendo guardado há muito tempo. Muito mesmo. E o que eu queria até contar para vocês, e aqui eu vou mostrando um pouco, eu tenho vários formatos. Esses quadrados, eu resolvi mostrar para vocês quadradinho porque é a maneira mais fácil da gente costurar. Mas, por exemplo, esses quadradinhos, eles são 5 por 5. Eu não cortei desse tamanho de propósito para fazer o patchwork, não. Eu tenho uns que são triângulos, porque quando eu faço máscara e ela tem aquele cortezinho assim das quinas, então triângulo eu tenho vários, então eu tô juntando um monte aí pra fazer um projeto. Eles são pequenininhos, então eu vou precisar de um volume grande pra fazer uma coisa maior. Então, o que eu queria mostrar aqui pra vocês é que a gente, por exemplo, tem estampados. Eu vou baixar minha câmera para ficar aqui na bancada para vocês conseguirem ver, porque senão eu vou ter que ficar levantando um por um, e o que eu quero mesmo é que vocês vejam o todo. Um segundo para fazer isso. Aqui. Isso, dá para mudar ou trazer o Instagram para cá? Você faz isso para mim? Pra onde? Para cá. Me dá esse suporte. Aqui. Pronto. Então, gente, olha, eu tenho aqui aleatórios, tá? Então, o que eu queria mostrar pra vocês é que vocês podem planejar o que vocês querem fazer. Esse até já deixei empilhadinho assim, porque baseado nisso já existe um conceito. Você pode fazer alguma coisa de preto e branco. Então, você pega várias estampas diferentes e aí você cria. Aqui tem até, olha, um retangulinho.
Então, você pode ter retalhos em formatos de retângulo, pode ser quadrado, pode ser várias coisas. Como eu tinha esses pequenininhos, eu resolvi fazer porque ele já tá pronto. Mas se você tiver retângulo, aí uma das regras lá do patchwork é que se você tem vários retângulos, você costura vários. E aí depois quando você corta, você fica com quadradinhos já prontos. Aí você vai falar, ai Renata, você vai dar um trabalhão, porque é assim. Mas é o que eu falei pra vocês, eu não cortei quadradinhos de propósito, eu já tinha isso como sobra, tá? Por isso que eu tô usando quadradinho. Mas se você quiser fazer ele mesmo ao pé da letra lá, aí você vai usar faixas, tá? Mas então, só pra mostrar aqui pra vocês, tem um poá pequeno, tem um poá grande, tem uma ondinha, tem uma lista. E aí você arranja da maneira como quiser. E aí é que o patchwork moderno te dá mais liberdade, porque o tradicional, ele sempre repete padrões. Então, o que, que ele vai fazer? Se ele tem... Vou pôr essa bolinha dobrada aqui, pra dizer que é... Não aqui no meio, vai, vamos pular na ponta. Assim, aí ele começa a intercalar. Então, ele vem e põe a bola nesse, aí ele repete esse ondinha aqui, e aí o listado aqui, e essa bola vem aqui. Depois ele vai andando assim, fazendo desenhos. Quando for uma peça grande, ele vai, que eu não tenho mais aqui pra mostrar, mas ó, tá vendo que ele faz esse desenho assim, e aí esse viria pra cá. E é uma opção. E você também pode embaralhar tudo isso e fazer da sua forma. Mas partiu do princípio que você tá fazendo uma coisa de preto e branco. Outra coisa que você pode fazer, que às vezes sobra muito, são poás. Então, você pode fazer um só de poá. Você vai lá, faz uma composição à sua maneira, só de poá. Você pode fazer também, por exemplo, só de laranjas. E aí você faz uma graduação do mais fraco para o mais forte. E aí você pode ser laranja que tem listado, que tem poá, que tem floral, lisos. Então você parte de um princípio básico e vai fazendo. Ou de repente você pode fazer tudo aleatório e falar assim, eu não quero regra nenhuma, eu vou fazer um negócio completamente bagunçado e é isso que eu quero. Então, também pode ser, que é o meu preferido. Mas aqui, por exemplo, eu tenho essa estampa, que ela é geométrica e ela é multicolorida. Isso aqui dá N possibilidades. Então, o que você pode brincar? Você pode brincar alguma coisa assim, meio geométrica. Por exemplo, eu ponho 5, ou então aqui tá todas as listas em pé, eu ponho 5. Aí, de repente, eu chego aqui e começo a preencher com poás. E aí, eu venho um de cada cor, em cada lugarzinho, e pronto. Tem uma formação, ou então eu não quero nada disso, eu vou trabalhar só estampas. Então, como tem muita cor aqui, qualquer coisa que você pode repetir só 2, por exemplo. Aí se você chega aqui e você tem um outro tipo de estampa com outras cores, aí você pode falar, mas que tal se eu começar a brincar com coisas diferentes? Vejam que aqui é tudo o mesmo fornecedor de tecido. Então, é uma pessoa que explora muitas mesmas cores nos trabalhos. E aí, permite fazer esse tipo de coisa. Olha, a gente vai vendo que as coisas vão se repetindo. Ah, mas tá muito assim, Renata, não gosto. Legal, então a gente vem e começa a entrar. Eu tô com poá aqui, gente, porque eu gosto muito de poá, mas você pode entrar com listado, você pode entrar com xadrez. Olha, aqui eu tenho um azul aqui de ondinha.
Aí você fala, olha, tem um azul aqui, eu tenho esse azul aqui. E aí você vai combinando a sua maneira, entende? E é uma coisa assim infinita. É praticamente, gente, um quebra-cabeça que você monta. Só que o gostoso é que você pode montar do jeito que você quiser, tá? E eu fiz aqui a minha composição. Aí deixa eu mostrar pra vocês como é que você vai se organizar pra não ficar louca. Porque fica, viu? Se não organizar, você perde o quadrado, depois você já não lembra mais o que você fez. E aqui não tá bom, peraí, Instagram. Pronto. Olha só, eu vou fazer aqui com vocês um quadrado que tem 25 quadradinhos. Então, eu separo por fileiras. Aí você vai do que é mais bacana pra você. Você pode separar por fileiras. Vamos até usar aqui, vai, essa base pra gente entender. Ó, a gente tem aqui 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então, como se fosse isso daqui. Você pode pensar, organizar por fileiras assim ou por colunas assim. Eu organizei fileiras. Então, eu fui lá, estiquei todos os meus quadradinhos, fiz a composição que eu queria fazer, e aí eu junto tudo, porque tem uma ordem para costurar isso tudo. Então, eu fiz assim, ó, eu prendo aqui com um grampinho e numerei como número 1. Essa é a minha fileira número 1. Aí, eu tenho a minha fileira 2, a 3, a 4... e assim, certo? Aí eu vou começar a abrir aqui e explicar para vocês como a gente organiza e vai trabalhar. Deixo as outras lá de cantinho. Então, essa é a minha número 1. Como é que eu abri o meu trabalho? Esse é minha última. Minha última é a minha direita. E aí, quando eu empilho já o direito com direito, porque a gente costura lado direito de um tecido com lado direito do outro. Então, aqui, ó, ele tá do avesso, eu vou desvirar e ele entra aqui. Esse já tá pra cima porque tava assim, ó, direito com direito. Então, esse é o seguido. Depois, eu tenho este e aí eu tenho este. Então, essa é a minha primeira fileira. O que você pode brincar também, aqui só porque eu lembrei de uma coisa, por exemplo, se tiver listado, você pode usar ele repetidamente e aí só virar ao lado. Por vezes ele fica horizontal, por vezes ele fica vertical. Então, vai ser incrível. Desculpa. Esse é uma estampa orgânica. Pede desculpa pro pessoal que o som ligou agora. Ele tem... Gente, eu acho que o som estava desligado. E só agora vocês estão me ouvindo. Mas eu consigo aqui, vai ficar salvo de uma das câmeras e aí... durante a semana eu posto esse vídeo na íntegra pra vocês e aí vocês conseguem ouvir tudo, tá? Mas quem pegou agora, aí se não viu antes, tá tudo certo. Perdão, viu? E aí aqui eu tenho essa estampa que aparentemente tem umas linhas assim, e aí eu também, se eu repetir ela, eu posso virar ao contrário, tá? Então, eu vou pra máquina agora, então, o que eu vou fazer? Eu já sei que eu tenho este com esse, e este com esse, e depois vem esse terceiro. Então, eu deixo aqui e vou levar esse. Caso, é porque é muito pequenininho meu, só tem 5, né? Se você for fazer um projeto muito grande... Quando você faz isso, é bom você vir com um papelzinho e numerar, que esse é o primeiro, esse é o segundo, o terceiro e assim por diante, tá bom? Então, vou
mexer na câmera mais uma vez. Para poder trazer a máquina aqui e vocês enxergarem. O Instagram continua esse? Sim. Então vamos virar o Instagram pra cá. Mude a Tá privilegiado. câmera. Mudar, acho que não precisa não. Não mudar Não, a câmera ali tá pra bom, essa. aquela tá boa. Tá boa? Tá. Vê aí, ó. Tá, não, aqui não tá pegando. Essa não tá porque eu mexi na máquina. Tá bom, então. Essa aqui tá boa. Então, vamos lá. Uma questão. Acho que talvez Instagram afastar um pouco. Desculpa. Como é pequeno, gente, 5 por 5, se fizer uma costura com um pé de máquina, ele vai comer muito tecido. Então, eu tô usando meio pé de máquina, tá bom? Porque já facilita a nossa vida, não precisa refilar depois, mas a questão mesmo é que senão, pensa, se eu tirar quase um daqui, quase um de lá, já são, na verdade é 0,7, né? Vai dar menos 1,4 centímetros, aí começa a ficar muito pequeno. E aqui vale lembrar, a gente tá trabalhando com pedaço pequeno e tecido fino. Então, a gente vai com cuidado, porque se enrugar a costura lá no comecinho, vai ficar todo engruvinhado. E na hora de juntar o todo, vai ficar feio. Então, o que eu faço? Eu não começo a costura logo aqui no comecinho. Eu avanço um pouquinho mais pra não correr esse risco. Aí, ó, se tô com medo, venho na mão um pouquinho. Foi, aí eu dou retrocesso e volto na máquina mesmo. Vou trocar o óculos aqui de perto. E aí a gente segue. Quando chega no final, a mesma coisa. Antes de chegar ao final, eu já dou um retrocesso. Se você sentir que tá pegando, eu faço o que? Eu levanto o tecido, viro ao contrário e costuro aqui. No caso, eu já comecei, então agora eu vou dar um retrocesso aqui. E acelero mais um pouquinho. Às vezes dá uma comidinha, mas quando a gente tira ele da máquina, ele se ajeita. Não pode passar muito, aí ele acaba... Não precisa ficar tirando a sobra de linha, porque a gente vai fazer isso muitas vezes. Pode tirar só no final. Eu vou um por vez, tá? Olha. Esse é meio pé de máquina. Tá? E não fica lindíssimo assim, porque a gente tá fazendo pedaços bem pequenos. E pensa que o bonito é do outro lado, porque esse não vai aparecer, tá bom? Ó. Aí, uma vez juntado esses dois, eu vou lá no meu montinho número 2, pego no caso, o meu de baixo. Aí vai da sua sequência, tá? Eu fiz dessa maneira. Ah, uma coisa importante. Hoje a tecnologia ajuda muita gente. Quando eu organizei tudo aqui na minha base de corte, eu tirei uma foto. E isso ajuda a gente a ir seguindo na costura. Que às vezes na hora de dobrar e empilhar, a gente confunde, bagunça. E aí depois de pronto vai falar, poxa, mas eu não organizei assim. Eu acho que não é pra ter um chilique, né? Mas quando a gente organiza de um jeito, é aquilo que a gente quer. Então, tirando a foto, aí você vai costurando, vai olhando a foto que você tirou, porque aí não tem erro. Ok? Então, vamos lá pra mais um.
E aí a gente vai seguindo sempre assim. Ó, eu vou virar, que eu acho que se eu fosse ele ia enroscar. E agora eu dou retrocesso. Gente, o dia que eu aprendi isso, eu vi uma moça na internet fazendo assim. Aí eu achei tão prático. E não custa nada, olha. Um dado importante, quando você segue, eu vou costurando, porque agora só tenho mais 2 aqui e vou falando. Quando a gente faz um patchwork mais tradicional, que eu diga assim, você não tá partindo de retalhos pré-existentes, você vai cortar um tecido novo e vai fazer. Aí o corte do tecido é muito importante, porque você tá trabalhando aqui com peças pequenas, você tá costurando, emendando várias delas, e aí quando você for juntar, por exemplo, várias fileiras e fazer o todo, pode dar diferença. Então, eu acredito muito assim, no propósito do porquê que você tá fazendo aquilo. Se você tá fazendo algo que é muito... eu gosto do tradicional, eu quero fazer ele assim, mais perfeitinho. Então, você vai já começar a fazer o corte deles com muita atenção, porque se der errado, é muito visível. O que pode acontecer é nas bordas você dar uma refilada para acertar, porque nunca vai ficar tudo certinho, por mais que você corte tudo igual. E nessa hora, essa base de corte aqui que eu tô usando, que é essa verde, junto com a régua e o cortador circular, são essenciais, porque ele dá muita precisão. A gente tem também uma régua, cadê minha régua? Aqui. Ela é transparente, deixa a gente ver, ela é graduada, a base também é graduada, e aí ela permite que a gente consiga enxergar embaixo, alinhar tudo e assim conseguir cortar certinho, porque com a tesoura, gente, não vou dizer que não dá, mas é um trabalho assim muito mais longo, você vai gastar muito tempo para ficar alinhando e cortando um por um. Antigamente era assim, né? Quando surgiu o patchwork era assim. Olha lá como é que ficou. Tá vendo? Então, cada um vai partir do seu gosto, das suas vontades e também do que tem, né? Quando a gente tá falando assim de usar o que já tem, então a gente parte desse. Eu vou fazer o número 2 agora, então é a mesma coisa, ó. Esse meu de cima, ele é a minha última peça, aí eu venho tombando assim, ó, essa é aqui, essa é aqui, essa aqui e essa aqui. E aí o que vai acontecer com isso? Ele vai encaixar aqui, ó. Olha o que eu tava falando do tamanho. Tá vendo? Quando eu costurei, foi comendo uns pedaços. Então, ele diminui. Se a gente usar um pé de máquina, fica tudo muito micro, muito pequenininho. Beleza? Então, vou lá fazer essa fileira número 2. Eu vou fazer essa fileira e aí eu vou mostrar pra vocês. Enquanto eu vou fazendo aqui, eu vou já falando.
pensa, se você juntar vários pedacinhos, você pode fazer qualquer coisa. Se eu não falei lá dos estilistas que fazem roupa, ou então o Faraó, que tinha roupa de patchwork, então, você pode juntar um monte desse e fazer capa de almofada. Você pode, também, a famosa colcha de retalhos, né? E que a colcha, depois de fazer tudo isso, você vai usar lá uma manta acrílica para ela ficar fofinha e um forro, que aí o forro é um tecido único só. E aí você pode fazer bolsa, você pode fazer roupa, você pode fazer... Gente, tanta coisa, é assim, literalmente tudo, porque se você tiver muitos desses unidos, você vai ter um tecido como se fosse uma peça inteira. Então você faz o que quiser, mas assim, coisas boas que ficam, que as pessoas gostam, é fazer jogo americano, almofada. Você pode fazer até mochila. E aí, você pode também usar a criatividade e brincar com a textura do tecido. Ai, Renata, como assim? Eu não falei da menina lá que faz roupa de jeans? Você pode fazer uma mochila de patchwork de jeans. Você pode fazer, por exemplo, tecido assim mais grosso, sabe? Tipo jacara, assim, coisas de decoração. Você pode fazer a própria almofada, né? Da sala para quarto. Então, você pode usar muitos tecidos diferentes. Ou você pode fazer uma composição e aqui, mesmo onde você tá usando a tricoline, você pode entrar com um tecido que tenha uma trama diferente. Sabe, eu já vi de tricô, gente, é tão bonito, as pessoas vocês devem lembrar também daquela antiga almofada de crochê que tinha na casa da avó, todo mundo, toda criança tinha uma avó com aquela almofada. Eles faziam vários quadradinhos, depois com cores diferentes, depois unia tudo e fazia a capa de uma almofada. E eu já vi de tricô assim, feito quadradinho por quadradinho para poder ter as cores diferentes. E eu já vi também desses tricôs que você compra por metro. Aí você corta e depois você vai costurar. Fica super legal. Ó, então agora a gente tem aqui 2 fileiras, tá? Eu vou unir as duas. Então, o que que eu faço? Sempre direito com direito. Eu vou colocar aqui e lá na máquina eu mostro pra vocês como é que eu faço. Ah, mas antes disso, deixa só eu falar uma coisa que também é um passo do patchwork muito importante. Tá vendo que as costuras estão todas aqui pra cima? Aqui na live eu não tenho tempo de fazer tudo isso com vocês, mas esse é um momento importante de você ir lá no ferro, pra não ficar esses gordinhos assim, ó. Então, você vai no ferro, passa tudo, e aí é que a história deu uma enrolada. A história do que é moderno e do que é tradicional. Você consegue segurar o celular aqui pra mim? Olha, muitos dos tradicionais falam pra tombar de um lado só. Então, você vem com o ferro passando e tomba tudo pra um lado. O pessoal, a galera do moderno já manda abrir a costura. Então, qualquer costura normal a gente já faz isso, né? É fazer isso aqui. Como é fininho, gente, dá pra vincar na unha, tá? É isso que eu tô fazendo. Eu vou fazer isso só pra mostrar pra vocês. Mas, na verdade, o que a gente vai fazer aqui, você pode tombar. É que o abrir toma um tempinho maior. Mas o que acontece?
não deixa uma parte mais grossa, que se você tomba os dois para um lado só, quando você passa a mão do lado de fora, você sente. Mas se você for usar uma manta acrílica ou um tecido mais grosso por trás, não tem problema nenhum, porque quando você tomba, não vai aparecer, não vai sentir, tá? É só se for realmente, por exemplo, se fizer um forro entre colina e não tiver nenhum elemento de estrutura no meio, aí você abre. Do contrário, você pode, ou você testa os dois e vê qual é aquele que te agrada melhor, porque não é para estressar, né? A gente tá aqui para fazer uma costura e se divertir, não é para ficar, ai meu Deus, tem que abrir demais, eu perco tanto tempo aqui, eu perco mais tempo aqui abrindo do que costurando. Algumas, dependendo do projeto, a gente passa mais tempo mesmo fazendo, cortando molde, passando a ferro do que na máquina em si, mas faz parte da construção do projeto. Pronto, então agora eu vou juntar os dois, deixa eu só ver qual que é o lado. Isso, então vou lá pra máquina. E aí a atenção aqui de novo, peraí. Aqui. Se você tombou pro lado, é interessante você tombar um para um lado e o outro do mesmo lado. Então, você tombou para direita, os dois para direita, os dois para esquerda, porque quando você abrir, não vai ficar um para cima e outro para baixo. Se você abriu a costura, daí você só tem que se certificar de que quando você estiver juntando, vai estar os dois. Senão, depois do avesso, eu acho que assim, não tem problema ficar vendo um virado pra lá, outro virado pra cá, porque a gente não vai ver. Mas é só pra não criar um calombinho ali. E aí, quando você tatear a peça, você vai sentir isso, tá? A questão é mais por essa. Então, vamos lá. Vou dar uma aceleradinha aqui. Olha, gente, olha que lindo. Não começa a ficar uma coisa super bacana? E aí vai nascendo, né? Um projeto assim, você fala, poxa, mas aqui foi criação minha. Então, isso é muito legal. Agora eu vou passar para um outro quesito. Você pode inventar, fazer muitas coisas diferentes com esse patchwork que você tá fazendo. Aqui você pode fazer, por exemplo, uma bolsa. Aí você vai e costura o tamanho da bolsa inteirinho nele. Ou você vai falar assim, ah, mas vai demorar tanto. Ou então, eu não tenho retalho suficiente. E aí você pode criar bordas nele. Então, se for um jogo americano, você pode ter um quadrado, um retângulo menor e aí fazer borda em volta dele. Gente, preciso tomar uma água, só um minuto. E aí é isso que eu vou mostrar pra vocês aqui. Como é que funciona? Do mesmo jeito, tá? Não vai mudar, não. Aqui eu tenho uns algodão cru, que eu também tenho como retalho, porque eu uso pra fazer eco bag, essas coisas, e aí sempre sobra umas tirinhas. Então, não abrir um tecido do zero pra fazer isso. Então, a gente vai lá, alinha aqui, um com o outro, e a gente vai lá e faz a mesma costurinha. Só um minuto. Que eu seguro. Não precisa não, fica aqui, ó, eu vou pra máquina já.
E aí, vocês deixam o patchwork pra cima, tá? Que aí você vai enxergando aqui. Olha lá como é que fica. Então, imaginem que aqui tem uma parte grandona e aqui a gente veio e colocou essa borda. Aí vai fazer a borda total. Depois você refila esse tecido aqui, refila e vem com a outra faixa da mesma maneira, tá ok? Agora eu vou mostrar pra vocês que eu já adiantei uma parte, o que eu fiz com esses retalhos. Vou voltar a câmera pra outra posição. Peraí. Sobe aí a do Instagram pra mim, a do Instagram. Troca de óculos. Pronto. Olha só, eu fiz uma sacolinha. Olha como ficou. Tá vendo? Então, eu fiz, que nem eu mostrei esse aqui pra vocês, ó. Esse seria a base, a parte superior. Aí, você escolhe como você quer, tá? Você quer começar pela lateral? Porque, deixa eu aproximar. A minha costura tá aqui, ó. Na vertical. Então, a minha costura tá aqui. Tá vendo? Então, essa parte vertical inteira e essas horizontais menores. E aí, aqui tem um lado de trás. Vocês podem até ver que tem a costura aqui, porque como eu tô com retalho, eu não tinha um dessa largura, e aí eu juntei dois. E eu coloquei alça. Então, gente, isso aqui pode se transformar, assim, um bilhão de coisas. Ó, se não tem alça, tá vendo? É uma almofadinha. Se não é almofadinha, isso pode ser um jogo americano, aí você só precisa fazer ele mais retangular, né? Sabe o que é bem bacana, assim, que é pequenininho, que dá pra usar, assim, com esses? Pode ser um descanso de prato pra você pôr na mesa. Só que aí você tem que pôr a manta R1, R2, ou até aquela manta térmica mesmo, que se usa pra fazer luva, né? Pra tirar os produtos do forno. E aí, gente, é infinito. Você pode até fazer um trabalho assim e enquadrar. E aí você decora a sua casa. Você vai depois no moço lá da moldura, esqueci o nome. E aí ele estica direitinho e põe a moldura, põe um vidro na frente. É legal pôr o vidro, porque empoeira e aí estraga. E infinito, e até roupa, por que não? Você faz uma peça grandona, você tem um molde de alguma coisa, e aí você vai fazendo outros tantos, né? E uma coisa que me chama muita atenção, eu já falei pra vocês a questão do lixo, e eu fico indignada com a quantidade de plástico. E agora que a gente tá com tanto delivery, é uma coisa que todo dia aqui em casa eu vou na lixeira do reciclável e assim, uma refeição já enche. E eu tô tentando diminuir os plásticos. Então, assim, essas eco bags já aqui em casa já são antigas. Dependendo da compra, né, você vai no mercado assim, você pega aquelas caixas de papelão e tal, mas essa é legal pra deixar no carro. Mas assim,
Coisas muito bobas, gente. Você deixa no carro, por exemplo, você vai na farmácia, a hora que a pessoa te dá a sacola, você fala, não quero, tô a minha, põe tudo aqui. Coisas assim, de lojas pequenas, sabe? Pra gente reduzir o número. E outra que eu acho absurdo, por exemplo, quando você vai no sacolão ou na feira. Já reparou que cada produto que você pega é um saco? Então, existe a tara lá da balança na hora de pesar, que o que é que pesa? Um saquinho daquele, eu não sei quanto pesa. Mas você pode fazer isso aqui, ó. Tira o algodão cru, porque ele é mais pesadinho. Faz um saquinho mesmo. É isso aqui, né? Você faz um saquinho. E aí você só faz uma barrinha aqui pra passar um cordão. Daí você puxa, porque o de plástico já ainda nó. E aí você põe as frutas, a verdura, tudo ali. Depois quando chegar em casa, você lava, né? Porque dependendo da fruta, pode ficar algum resquício. Você lava e aí você não traz, você traz zero plástico pra casa. E eu acho isso assim, eu tô até, né, falando pra vocês, juntando esse monte de triangulinho aí que eu tenho, que sobrou das máscaras, pra fazer esses saquinhos. E agora eu tô no delivery, então não vai ter jeito, mas voltando, né, a sair aí pras compras presencialmente, eu já quero ir munida de muitos saquinhos. Porque eu fico indignada com a quantidade de plástico. Então, olha, você vai fazer um produto lindo, exclusivo, com a sua cara, do seu jeito. Você não vai estar ajudando, você vai estar diminuindo aquele acúmulo de coisas no lixão. Você pode fazer tanta coisa e de repente você pode até me falar assim: ah, Renata, tudo bem, achei legal, mas acho que isso aí não é pra mim não tenho paciência, não vai dar. Tudo bem, concordo com você, mas eu vou te falar, junta esses retalhinhos que você consegue achar quem vai usar, sabe? Ele pode ajudar muitas famílias, muitas pessoas. E falando em retalho, só deixar uma dica aqui, existe um site, uma loja, um negócio que chama Banco de Tecidos. Eles compram e vendem tecidos que você não quer mais. Então tem uma política lá de pagar ou de troca. Eu não sei assim ao certo, sei que menos do que 1 metro eles não aceitam e não pode estar muito picotado. Então você fala assim, e é muito mais barato também do que você comprar um novíssimo na loja. E só que assim, eles recebem doações também de confecções. Então vale muito a pena, sabe? De repente você pode falar com eles, que deve ter contato com muita gente, falar, olha, eu tenho um bando de retalhinho pequenininho aqui que eu quero doar, você consegue me arrumar alguém? E assim a gente vai ajudando as pessoas e o planeta também, né? E a gente, relembrando o nosso lema aqui, o nosso tema, a gente tá aqui para costurar, para não pirar. E quando a gente ajuda os outros, a gente também tá ajudando o outro a não pirar. Então, você faz uma parte sua aqui e ajuda o outro lá, tá certo? E a gente costura para se divertir, tá bom? Então, fica aqui meu boa noite e a gente se vê amanhã de novo, às 8 horas, ok? Um beijo e até lá!